Hoje inicia aqui no canal uma série sensacional onde nós vamos passar pelas gastronomias dos 26 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Se você quer então conhecer um pouco mais sobre as gastronomias típicas do Brasil, me acompanhe em mais uma série aqui do Gastronomia Profissional. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Meu nome é Pedro Ramos e hoje nós iniciamos a série Gastronomias do Brasil, passando aí pelos estados brasileiros e entendendo um pouco mais sobre a história desses estados e principalmente sobre as gastronomias típicas de cada um desses estados. Antes de mais nada, já peço para você, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, conheça a nossa plataforma de cursos online lá da Udemy, tem vídeo diferente, tem atualização de todos os cursos que nós colocamos lá. Conheça também o nosso perfil lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Sem delongas, vamos para o vídeo e vamos entender primeiro como vai funcionar essa série. A ideia surgiu a partir do vídeo que eu fiz sobre a formação da gastronomia brasileira, onde um inscrito aqui do canal me questionou do porquê que eu não tinha falado sobre a cozinha mineira, uma das cozinhas mais saborosas e conhecidas do Brasil. Num segundo vídeo, onde eu respondi algumas das perguntas que foram feitas nesse primeiro vídeo, eu comentei com ele que não era a minha ideia, né, naquela primeira gravação, falar sobre as gastronomias de cada estado, mas sim sobre a cozinha brasileira de um modo geral. Só que isso me deu a ideia de justamente criar essa série, né, de falar um pouco sobre as gastronomias de cada estado, já que nós vivemos num país que é extremamente miscigenado, que é extremamente rico em ingredientes locais e que recebeu também forte influência de diferentes nações do mundo, de diferentes povos do mundo. E isso transformou a nossa cozinha numa das cozinhas mais ricas que existem e, consequentemente, então, num dos temas aí mais bacanas para nós trazermos aqui para vocês. E hoje nós iniciamos com um estado que pouca gente conhece, um estado que é relativamente pequeno em termos de território e também bastante pequeno em termos de população, mas que possui uma grandeza cultural e uma grandeza gastronômica incomparável no nosso país. Nós vamos começar pela região norte, falando aí sobre o estado de Rondônia. Então nós vamos trazer aqui um pouco sobre a história da formação desse estado e também aí sobre a gastronomia típica do estado ali, né, do estado de Rondônia. Iniciando falando um pouquinho sobre a história, Rondônia é um dos estados brasileiros mais jovens que existem. Foi descoberto por volta de 1540 por um espanhol que desceu o rio Guaporé e começou então a conhecer a região, a explorar a região. Depois veio o ciclo do ouro, com muitos migrantes subindo para essa região e explorando não só o ouro, mas minérios de um modo geral e também, claro, a exploração ali da madeira. Por volta de 1700 a 1800 veio o ciclo da borracha e nós tivemos também aí uma forte migração para a região trabalhando com a borracha. Nesse momento, o estado de Rondônia não era um estado, obviamente, não era nem um território, ele era, na verdade, dividido entre os estados do Amazonas e o estado do Mato Grosso. Então a região ali de Rondônia pertencia a esses dois estados. Somente em 1943, esse território se emancipa tanto do Amazonas quanto do Mato Grosso e se torna ainda não um estado, mas um território nacional chamado de Território do Guaporé, nome esse proveniente aí do rio Guaporé, que é o maior rio ali da região e que corta o estado de Rondônia. Já em 1956, muda-se o nome do Território do Guaporé para Território de Rondônia, ainda no formato de território, não como um estado independente, não como um estado assim como São Paulo, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul e assim por diante. Rondônia só se torna realmente um estado a partir de 1983. Então por isso que nós consideramos o estado de Rondônia um dos mais jovens do Brasil, justamente porque, né, faz muito pouco tempo que ele se tornou realmente um estado da Federação Brasileira. Naquela época, por exemplo, estimava-se que em Rondônia existiam em torno de 12 a 15 cidades.
Portanto, então a gente percebe que nos últimos anos o estado de Rondônia foi um dos estados aí que mais cresceu, hoje tendo aí em torno de 55 municípios e tendo ali como capital o município de Porto Velho. Porto Velho, por sua vez, tem em torno de 550 mil habitantes e o estado de Rondônia, de um modo geral, possui em torno de 1.800.000 habitantes. Então nós temos ali tanto um estado pequeno, um território pequeno, e também uma população relativamente pequena. Mas na contramão, nós temos um dos estados brasileiros que mais cresce em termos de crescimento econômico e Porto Velho como sendo aí a capital do Brasil que mais cresce, que mais gera recursos, né? Que mais cresce a geração de recursos, a economia do estado e a economia de Porto Velho é uma das mais importantes hoje em termos de crescimento no Brasil. Claro que ainda tem uma baixa representatividade em termos de PIB, em termos de economia em geral, mas quando se analisa o crescimento, é uma das mais importantes, é uma das que mais cresce atualmente. O estado de Rondônia tem uma característica muito interessante, que talvez seja aí o estado mais misturado, mais miscigenado do Brasil. Estima-se que hoje 40% da população de Porto Velho não nasceu em Porto Velho, é uma população que veio de outros estados. Então nós tivemos ali, tanto por conta dos ciclos econômicos, quanto por conta hoje desse boom econômico que Porto Velho vive, nós temos aí uma migração massiva de pessoas dos outros estados brasileiros. Hoje, os maiores fluxos migratórios para Rondônia são provenientes do Nordeste e da região Sul e Sudeste do Brasil, principalmente de São Paulo e Paraná, pessoas que sobem, né, que vão lá para Rondônia para trabalhar, para auxiliar na geração de emprego, na geração de recursos e no crescimento econômico. Tudo isso influenciou fortemente a cozinha de Rondônia, fazendo com que ela fosse uma das cozinhas mais ricas do Brasil e mais misturadas do Brasil, se aproveitando de ingredientes locais, como por exemplo os peixes e os frutos do mar. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho essa história aqui de frutos do mar, com os métodos de cocção, com outros ingredientes, com receitas de outras regiões do Brasil. Por que eu coloquei aqui frutos do mar entre aspas? Porque Rondônia não tem litoral. Rondônia faz divisa com o estado do Amazonas, Mato Grosso e com a Bolívia. E Rondônia então não tem litoral. Então é meio estranho você falar que os produtos típicos da região e mais consumidos são peixes e frutos do mar. Mas quando a gente fala em frutos do mar, é mais aí um termo que designa alguns tipos de crustáceos e moluscos que nós encontramos no mar, mas também encontramos em água doce, como por exemplo o camarão. Então lá na região de Rondônia, o consumo de camarão é muito grande em pratos como por exemplo o tacacá e na caldeirada de frutos do mar, mas esses frutos do mar são provenientes justamente dos rios de água doce ali da região. É claro que hoje, com a globalização, com a facilitação do transporte, existe sim muita importação, vamos dizer assim, né? Ou a importação de outros estados de frutos do mar provenientes realmente do mar. Já que nós estamos falando ali de um estado que é fortemente influenciado pelos nordestinos e a gente sabe que o povo do Nordeste é apaixonado, principalmente ali da região litorânea, é apaixonado por frutos do mar. São, né, dos pratos mais típicos, dos produtos mais típicos dessa região litorânea do Nordeste brasileiro. Inclusive, é o melhor local do Brasil para se comer peixe fresco e camarão fresco, é lá no Nordeste. Como pratos típicos do estado de Rondônia, nós temos um prato que não é típico só de Rondônia, é típico de toda a região norte, mas que é muito consumido ali no estado de Rondônia, sendo inclusive aí o prato que eu mais encontrei nas minhas pesquisas como sendo típico ali do estado, que é a caldeirada de tucunaré. E aqui a gente percebe uma influência dos povos do sul e sudeste do Brasil, levando para lá esse conceito de caldeirada, né? Caldeirada que é um prato de origem portuguesa, esse ato de misturar dentro de um caldeirão diversos produtos e que encontrou nos peixes de água doce um match, né? Uma reunião perfeita. Então a caldeirada de tucunaré é um dos pratos mais típicos. Esse prato você vai encontrar também outras versões, se utilizando de tambaqui, de pirarucu, entre outros peixes típicos de água doce que são encontrados ali na região do estado de Rondônia.
Outro prato muito consumido é o próprio tacacá, que também é consumido em outros estados da região norte e que se aproveita tanto da goma da mandioca quanto do próprio camarão e também de uma folha muito típica do norte e que se tornou aí uma grande febre da gastronomia brasileira, que é o jambu, né? Aquela folhinha que acaba amortecendo a nossa boca, acaba amortecendo o nosso paladar e se tornou, como eu falei aí, uma sensação da gastronomia brasileira, sendo muito utilizado hoje em restaurantes de alta gastronomia da região sudeste, da região nordeste e da região sul do Brasil. Outro prato típico, indo agora aqui para a parte da doçaria, são as compotas de buriti. Buriti é uma fruta típica lá da região norte e também a torta de cupuaçu, que, a meu ver, é um dos doces mais gostosos ali da região norte, se aproveitando então desse fruto típico da região amazonense, que é o cupuaçu, é um parente do cacau. Muita gente inclusive diz que essa torta de cupuaçu, mesmo não tendo nenhuma gota de chocolate, ela tem um sabor, um fundo de chocolate muito presente, já que, como eu mencionei, o cupuaçu é um primo, né, um irmão do cacau, né, uma fruta muito semelhante ao cacau. Então você tem ali uma acidez muito característica e esse fundo de sabor de chocolate que é muito característico dessa torta. E a gente percebe aqui também, mais uma vez, a influência de culturas europeias, principalmente provenientes do sul do Brasil, na confecção da torta em si, né, do tipo de prato, né, que a gente chama aí de torta, né, o ato de colocar ali uma massa e dentro algum tipo de recheio, né. As tortas são típicas europeias e foram trazidas através aí dos imigrantes para o Brasil e, claro, se espalhou pelo Brasil. Cada região do Brasil aí vai utilizar esse prato torta, né, com diferentes recheios, normalmente se aproveitando das culturas e dos ingredientes locais. A cozinha, então, de Rondônia, a gente percebe que é uma mistura, né, dos temperos fortes do Nordeste com os ingredientes locais, com ingredientes utilizados pelos indígenas, né, uma região aí que tem forte presença de grupos indígenas e uma forte influência da cultura indígena e também alguns métodos de preparo e alguns ingredientes provenientes das regiões sul e sudeste do Brasil. E, claro, também tem sempre aquela pitada de outros países da América do Sul, já que Rondônia faz divisa aí com a Bolívia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco mais sobre a gastronomia e sobre a cultura de Rondônia, um pouco sobre a história também. Ao longo dessa série, nós vamos viajar de norte a sul do Brasil. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer alguma cozinha do sul do Brasil. Depois nós vamos para o Nordeste, depois para o Centro-Oeste, depois para o Sudeste, para que a gente não fique só focado em uma determinada região e a gente vá viajando e trabalhando aí, entendendo um pouquinho mais sobre a cozinha brasileira. Espero então que você tenha gostado. Se gostou, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, entre outras coisas aí que eu já pedi para você nesse vídeo. Um forte abraço para você e até a próxima!